Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Bresi e esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralim. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre sustentabilidade na prestação de serviço. Tem um convidado super especial, ex-presidente da Abralim. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo com o Paulo, eu quero apresentar os nossos patrocinadores. Alpha Tenant, líder no mercado de soluções em limpeza, com soluções que vão de equipamentos, serviços, manutenção. Entre lá no site alphatenant.com.br. Dudapac, líder em papel tisso no Brasil, com mais de 30 anos de trajetória. Acesse dado.com.br. InService, referência em facilities, oferece aí soluções integradas de serviços de limpeza, infraestrutura. Visite o site inservice.com.br. SAMI, desde 1995, oferecendo serviços de mão de obra especializada e facilities. Acesse o site sami.com.br. E hoje eu tenho o prazer de receber o Paulo Pérez, CEO da InService, ex-presidente da Abralimp. A gente vai falar um pouquinho sobre sustentabilidade no setor de facilities. Paulo, seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Bom dia a todos. Olá a todos, né? Prazer estar com vocês aqui no IVCast, para que a gente possa compartilhar um pouquinho desse momento. Legal. Legal. Vamos falar um pouquinho de sustentabilidade. Paulo, a gente sabe aí que a importância, né, da sustentabilidade nas empresas, né? Como é que são as suas operações no dia a dia, quando a gente fala em limpeza e manutenção nessa área de sustentabilidade, Paulo? Sustentabilidade é uma palavra da moda, né? Então, o mundo está aí pegando fogo, passando um calor danado aqui nesse Brasil, né? E é uma questão que cada vez mais virou pauta, ela já vem sendo pauta em todos os lugares. E ela envolve muito mais do que, às vezes, aquilo que é o que a gente tem o pensamento primário, que é a floresta ou é somente aquela árvore. Então, a sustentabilidade é você falar, pegar o dicionário, olhar para a palavra sustentabilidade de uma forma ampla, né, que vai desde do meio ambiente até o ecossistema organizacional, social, econômico. Então, a sustentabilidade é uma palavra ampla, né? Então, e mercado, e isso dentro do nosso mercado, portanto, limpeza e a manutenção, conservação dos ambientes, focando aí na questão de limpeza, ela não pode ser diferente, tem que ser tratada de uma maneira muito profunda e bem elaborada. E é um desafio esse processo, não só para os fabricantes, mas também como para as empresas, para fazer uma implementação. Como é que o mercado, né, a mecanização, os produtos, os MOPs, né? Outro dia nós estivemos aqui com um parceiro da Abralimp para falar um pouquinho sobre, né, a utilização de uniformes que faz os MOPs, etc. Tudo isso faz parte da cadeia. E quais são, você acha que, os principais desafios, Paulo? Como é que você vê isso? A indústria está se movimentando, né? A indústria vem agindo dessa forma. E as empresas? Também. Então, vamos lá. A gente pode olhar da maneira mais simples e a gente pode olhar depois de uma maneira mais robusta, tá bom? Então, no mais simples, eu me lembro, moleque, fui jogar num timezinho, fui visitar um outro país e vi lá uma estação de trem antiga, parecia da Segunda Guerra Mundial, né? Mas ela estava lá, conservada, mantida, com o mesmo telhado, com a mesma ferragem provavelmente trocada, alguma coisa, mas você mantém, né? Você dá sustentabilidade, você dá perenidade. A InService, ela existe desde 2002, né? E eu me recordo, em 2002, a gente fazendo as compras dos primeiros rodos, né? E eram rodos de alumínio, não eram rodos de madeira, porque eles iam durar mais, você ia trocar só o refil da borracha, você ia ter um caminho maior, uma perenidade. Isso já era uma decisão de sustentabilidade, na essência, né? Mas, claro, a gente puxa para tudo. Então, eu tenho um rodo de alumínio, eu consigo
reciclar esse alumínio quando ele já perdeu a vida útil dele. Eu consigo tratar aquela borracha e fazer um encaminhamento para que ela possa ter uma destinação melhor. E aí você entra também agora em produtos, né? Reciclagem do uniforme, que nada mais é a roupa é de poliéster, os discos, as fibras que a gente utiliza, elas são de plástico, são materiais, em tese, recicláveis, mas se não contaminados, né? Contaminados, Sim. aí eles têm que ter uma outra destinação. Então isso tudo é muito importante, né? E aí você tem a cadeia. Então você vê a cadeia, ela sempre traz soluções muito boas, né? Você vê aqui a Alphaternet aqui, que foi citada como patrocinador, né? Então já há muitos anos ela tem um sistema em algumas máquinas que ela pode te oferecer que faz um reuso da água. Você, quando usa um sistema de varrição, não é só o tempo que você economiza, você também filtra aquele pó e você garante uma melhor retenção... Qualidade do ar, né? Da tua produtividade, que é recolher pó. Né? A produtividade não é metro quadrado, é pó recolhido por hora. Né? Então, assim, claro que metro quadrado é uma referência total, sim, super importante, e a principal. Mas ela, no final, ela está tentando remeter e refletir todos esses itens, né? Então, as varredeiras, hoje você tem varredeiras com filtro de altíssima retenção de particulado, que pode ser utilizado em área interna, aspiradores com alta captação de particulado. E aí, quando você usa esse equipamento num cliente, você está ajudando também a limpeza do ar, a ter a saída daqueles particulados. Por quê? O ar-condicionado ele tem uma renovação alta de ar que vem de fora. Então, você tem uma entrada de ar também pelas portas. Se você não tiver o processo de tirar os pós e tirar essa sujidade dos ambientes, você vai ter um problema de saúde ocupacional, né? E que a gente viveu isso de forma importante em 2021, 2020, 2021, a gente viveu e prestou atenção nisso. Isso já era feito. A gente prestou mais atenção. Hoje a gente presta menos atenção por naturalidade. Voltou a prestar menos atenção, mas existe esse impacto na vida das pessoas e na preservação dos utensílios, preservação do equipamento do cliente, né? Que é o prédio, é a instalação dele. Quanto melhor você fizer, melhor ele vai ser mantido também. A limpeza faz parte desse processo. Então, toda essa tecnologia tem ajudado, então, as prestadoras de serviço a não só os desafios aí da sustentabilidade, mas também na economia de produtos químicos, na redução do consumo de água, na redução do consumo de energia. Sim, sim. Nós fizemos no cliente, a pedido dele também, nós temos essas análises que são, por exemplo, quanto você usa de água para limpar, né? Por dia, água com produto. E aí, sem dúvida, um produto químico que você consegue não enxaguar, né? Ou que você consegue ter essa eficiência, então você ganha tempo, ganha quantidade de água. Tem que explicar para o cliente que não tem que enxaguar. Então é um processo de treinamento, de ensinamento do mercado, né? Nós no Brasil temos um hábito de enxaguar muito, de jogar muita água. A gente tem muita água, mas banheiros fora daqui não tem ralo. Então a gente tem esse ponto. Mas é uma economia. Agora, quando a gente fala quanto gasta de água, nós estamos falando às vezes de 2 litros por dia de produto, né? Então, quando você pega um mop com um bojo já colocado dentro, você consegue produzir super bem. E aí, quando você vai falar nessa quantidade de água, o nosso funcionário usa mais água quando ele vai no banheiro, porque a descarga que ele dá, cada vez que ele vai no banheiro, ele usa mais água do que para limpar hoje. Interessante isso. Né? Se ele tomar banho, é mais água ainda. Se escovar o dente na hora do almoço, gasta mais água. Então a gente usa menos água do que isso. Onde a gente vai ter um alto uso de água, de fato, em processos de lavação. E aí, onde exige uma lavação muito maior, a gente vai acabar tendo um uso um pouco maior, mas quando a lavadora
é utilizada uma lavadora automática, ela tem uma economia de água importante, né? Então isso já te leva a uma boa economia. Se você coloca uma varrição, e aí Mecanizada, eles né? acham que você tem que ir lá até a lavadora, mas eles não querem ver a varredeira, mas ela faz parte do processo, você não gasta essa tal da água e ajuda muito a tirar o pó. Nessa questão de água, obviamente você vai ter, quando você tiver que fazer o uso de uma alta pressão. Então tem muitos pisos ainda que exigem o uso da alta pressão, né? E o mercado já reduziu bastante o uso. Às vezes você consegue ter em muitos clientes água de reuso, então isso já resolve o problema, mas em geral, você vai ter um dispêndio de 600 a 800 litros hora, dependendo da máquina. Então, tudo aquilo que você falou em água, ali você vai usar bastante. Tá? Então, aí fala, pô, mas ela é um vilão, você não vai usar? Vai, tem que usar. Tem que usar sob medida, da forma certa. Assim como também tem produtos químicos que, para determinadas funções, eles não são considerados, pela composição química dele, produtos friendly, né, amigáveis ao meio ambiente, mas com todo cuidado e com um índice de utilização bastante baixo, você consegue, então, preservar. Né? Como uma remoção de piso, você está tirando plástico do chão. Né? Esse plástico do piso ele vai para algum lugar. Então, ele não dá para falar que ele é sustentável. Mas aí é uma operação específica, né? Mas se ele durar mais no piso... Sem dúvida. E aí é processo, né? É processo, exatamente. Processo de treinamento. Processo de treinamento. É o que a gente estava falando aqui no episódio anterior sobre a Uniabralimp, né? O objetivo de treinar, né? Capacitar a equipe toda. Quer dizer, a indústria, ela vem com essa solução, com essas soluções tecnológicas que ajudam na indústria química, a indústria de máquinas, os acessórios. E o custo disso tudo? Justifica todo esse investimento, Paulo? Como é que você analisa a sustentabilidade relacionada ao custo hoje? Eu sempre fui adepto de que sustentabilidade tem que estar ligado à produtividade e eficiência, né? Então, eventualmente, você tem algum investimento um pouco maior. Vou dar um outro exemplo simples. Quando saiu da flanela para o pano de microfibra. Um pano de chão para um pano de alta absorção de microfibra. A durabilidade desse pano é muito maior. Ele custava mais caro. Hoje eles já estão competitivos, né? Preços, etc. Mas ele dura mais. Então, um rodo de alumínio que eu citei lá no início, ele dura muito mais que um rodo de madeira. Ele custa mais caro. Custa. Mas você tem que assumir isso e colocar. Então, o teu serviço, ele não tem que custar mais caro, ele tem que ser mais eficiente. Pelo contrário, ele tem que levar produtividade. Você tem que trazer isso, obviamente, para buscar ganhos, buscar pessoas, e esse eu acho que é o grande desafio. O mercado tem as soluções para você implementar nos seus processos. O desafio é construir o processo correto, né? Treinar as pessoas para boa utilização, porque de nada adianta eu ter um produto que não precisa de enxágue se eu for com um balde, nada contra o balde, nem nenhum produto que eu citei aqui. Todos eles têm seu uso. Tá? Mas, em momentos que eu estou aqui pensando que era um momento de uma lavação simples, em que você está no dia a dia, né? Você vai ter que entrar com mop, tá? Se você for lá com um pano rodo e jogar um balde de água com 10 litros com esse produto maravilhoso, ele não serviu de nada. Da mesma forma, se eu for com equipamento de mop, com um produto errado, ele não serviu de nada. Se eu colocar lavadora e também ela não estiver bem adequada ao uso, ao processo, ela também não vai ser positiva. E aí é onde é importante a certificação no processo de limpeza. Não só no que você usa. O que você usa é importante, mas a forma que você usa, o como, né? O processo é o como. E esse é o ponto. E quem está no como?
que são as pessoas, é um treinamento. E aí dentro dessa sua fala, a importância da educação e da capacitação das pessoas, né, Paulo? Como é que você prepara essa equipe toda e mantém, né? Porque a gente fala em capacitação, isso é no nosso setor, isso é uma espiral contínua, né? Não tem fim. Como é que você atinge todo o seu público quando você fala em capacitação e fala em processo? Eu não preparo, né? Eu sozinho não consigo nada disso aí, mas graças a Deus tem muita gente preparando, né? Então, quando nós decidimos ir e implementar um selo, esses processos sustentáveis na empresa de uma forma organizada, isso foi em 2013. Então, nós estamos há 10 anos atrás. Uau, faz tempo. Tentando puxar a memória agora. 10 anos. 10 anos atrás. E nós começamos e naquele mesmo momento funcionou, mas nós paramos e voltamos. Por quê? Porque não é implementar um processo, é implementar uma cultura. Ou todo mundo muda, ou ninguém muda. Você não vai mudar um contrato. Você não muda um pedaço da equipe, uma parte da forma. Ou todo mundo muda, e aí você adequa a cadeia que você tem de fornecimento, ou ninguém muda. É incrível, né? Mas era isso, foi isso que aconteceu, e aí todo mundo mudou. Todo mundo tem que ter esse pensamento de funcionamento, de viabilidade, de produtividade, e que no final tem que impactar de forma positiva, em qualidade e preço. Senão não faz sentido. Senão a conta não fecha. Fecha. Eu não compro carro elétrico ainda. Porque ele é um startup ainda, né? Não tem nenhum patrocinador de carro elétrico, eu posso falar. O Ricardo na feira, ele levou um carro elétrico. Ele acabou de falar aqui pra gente. Mas são decisões. Hoje a gente está nesse caminho, né? Fazer ou não fazer. E é uma cultura que está vindo. Então, por cultura poderia ser. Então, a gente tem essa análise do carro elétrico para operação, etc., em alguns pontos. Agora, aonde ele entra na operação? Puxa, tem carro elétrico indo para operação, sim. Eu não tenho o meu. Na operação tem. Por quê? Usa combustível. Então, hoje, o custo de combustível, numa operação local, ele é de um range pequeno de quilometragem, faz sentido essa análise do carro elétrico. E aí, ok, o custo é muito bom e ajuda o meio ambiente. Mas se não é elétrico, eu estou usando álcool na frota. Também não estou atrapalhando o meio ambiente. No Brasil tem álcool. Sim. Então não tem esse problema tão grave. E quando a gente fala, né, em sustentabilidade, a gente fala naquelas 3 letrinhas, né, ESG e tal. Como é que é o social dentro do processo seu? É fundamental. Quando a gente fala em sustentabilidade, o próprio selo da ABNT, que é o selo do nosso mercado que dá essa certificação de sustentabilidade, né, que é reconhecido mundialmente esse selo, e ela é a única entidade que dá essa certificação de processo na América Latina, que é o selo ABNT-PE 311, ele é um caminho disso, e ele olha para a inclusão social. Então, a inclusão social, a formação e a capacitação, ela é importante para essa certificação de sustentabilidade. Você olhar para a diversidade também é importante. Então, nós temos lá no nosso código de conduta da InService o processo de código de conduta, código de ética. Lá aborda também todos esses temas. Né? A gente tem que ter esse respeito, né? E ter a preservação da meritocracia dentro da empresa, independente de religião, credo, Sim, sem dúvida. país de origem, enfim, todos somos iguais. E a parte de... que a gente fala, quando a gente fala ESG, a gente pensa só em água, energia e tal. A parte de papéis, né? A gente sabe que o volume de papel que você tem dentro de uma empresa, no setor de serviço, é alto. E isso também faz parte da sustentabilidade, né? Você tem alguma ação que reduza essa quantidade e garanta, né, juridicamente, né,
todo o processo? Deixa eu só me certificar. Estamos falando do papel. Nós temos 2 papéis na empresa, né? Eu tenho o papel que hoje é utilizado Os dois. no chão. O papel na área de E tem o de descartar. descartáveis e a parte de documentação sua também. Documentação os 3, né? Hoje você tem, né? Departamento pessoal. Isso você gera uma quantidade de papel monstruoso. Ao mesmo tempo, você gera uma quantidade de papel na prestação de serviço. E você tem a quantidade de papel que você usa. Fichas de EPI, contratos de trabalho. E os descartáveis, né? Que também a gente faz parte, alguns contratos existe a necessidade. Isso é um volume... Processo. Organização. É um volume. Você me tirou da sala da limpeza e me levou da sala administrativa. Tá bom. Sim, a gente sempre teve um olhar. A empresa nasceu, a Inservice nasceu em 2002. Então ela já nasce quando a internet já era bicho grande, né? Já se falava, já existia compra online, já existia um monte de coisa. E a internet, ela já tinha um propósito que era esse, né? No propósito de ganho de processo. Eu me recordo de alterar um documento de um senhor que alugava uma sala para gente lá no escritório em Minas Gerais, lá muito tempo atrás. Ele falou: "Pô, mas você rabiscou meu documento. Como é que Ele ficou muito chateado. Eu falei: "Não, mas é só imprimir de novo. A sua secretária manda por e-mail e eu devolvo." Ele falou: "Não custa nada isso?" Eu falei: "Não custava nada." Nós já estávamos em 2008. Então isso me marcou. E aí eu vi quanta coisa a gente ainda fazia com malote. E de papel que não precisava mais ir em malote em 2008. E a gente fazia. E nós usamos a flanela até tarde, né? O nosso mercado usou a flanela até tarde. Porque a gente esqueceu que a flanela era para lustrar sapato, para lustrar mesa, pulseira. E veio o mobiliário todo em fórmica, e a flanela não fazia o menor sentido. Fazia tempo. E a gente preservava a tal da flanela, que é muito boa. Se você achar uma mesa enrodeira, ela vai ser útil, ela tem sua utilidade, né? O sapateiro ainda usa a flanela. É ótimo. Não é um item ruim, é um item bom, mas é um uso que agora ele perdeu o sentido, né? Então, você está falando aqui de documentação. Sim, a gente tem workflow, né? Então, as compras, solicitações de uniforme, entrega, feitos online, né? As assinaturas, desde um reembolso, contrato de trabalho, a parte admissional ou vida do funcionário, ela totalmente digitalizada, né? Seja por dentro do workflow, seja através de ferramenta digital de ponto, né? Porque você tem documentos que você consegue assinar num portal do funcionário, em que ele consegue fazer todas as assinaturas lá dentro até a homologação dele. Rescisão, homologação, quase tudo lá dentro. Tem um ou outro que a gente opta por... Opta não, ou ainda não... Não tem a solução. Entende, ou não se entende que é perfeitamente, juridicamente melhor no Brasil. Tá. Né? No Brasil, tem que frisar Brasil, né? Porque nós estamos nesse país maravilhoso, meu país, amo ele de coração, mas ele traz uns negócios junto com ele que né? Então, por exemplo, se o funcionário pedir demissão, a gente ainda exige que seja de próprio punho esse documento, originalmente para a empresa. Então, esse é um documento original. De resto, a carteira digital não é original. Mas você tem dificuldades com ela, né? Outro dia um cliente estava me pedindo, ele falou: "Poxa, mas aqui ela está copeira, ela está tal cargo, lá está faxineira e tal, e aí líder." Então o governo também está evoluindo para nos atender como empresários, porque para que a gente possa ter as carteiras digitais mais próximas daquilo que você combina com o teu funcionário. E que amanhã, ele saindo da empresa, ele possa dizer: "Olha, eu fui encarregado de limpeza." E essa CBO, ela tem que dar um jeito de parar na tá lá. É um aprendizado de todo mundo. E a gente teve esse aprendizado já, então tudo já está indo bem. Então, documentação digital, os contratos com clientes, a pandemia acelerou. Sim. Então, já mudou.
contrato com o cliente, certificado digital, né? Quando é exigido, até contrato bancário. Hoje você não tem mais essa guarda. Então, a guarda é digital. Mas isso te leva para um outro caminho. Cibersegurança, contrato digital, você tem que ter uma preservação de outra forma em servidores duplicados. Então, você tem um backlog aí de informações digitais muito importantes. E alguns processos que você ainda precisa preservar a via impressa, no original. Então, tem muita coisa, obviamente, guardada original. Então, a gente ainda vai demorar alguns anos, né? Porque são anos que tem que se fazer guardas no Brasil. Então, a gente vai ter alguns anos para se despender dos espaços tomados de documentação. Mas já não são tão necessários para o futuro nosso. Legal. Muito bom. Me fala o seguinte, com a filiação, né, da GBC, Green Building Council, e a adoção, né, dos padrões como LEED, influenciaram aí as suas operações, né? O que trouxe de benefício, o que trouxe de resultado, o seu processo para sustentabilidade? Legal, muito bom. O Green Building Council, nós somos associados dele, somos membros do Green Building. Ele é uma associação que fomenta a sustentabilidade, né? E que traz isso para a sociedade de uma forma em várias áreas e na limpeza também. Então, nós somos impactados positivamente nisso. E apoiamos, incentivamos as ações do Green Building, por isso também somos associados lá, né? Mas eles, como eles interferiram ou apoiaram o nosso mercado, aí eu acho a grande questão, né? Assim como a Abralimp é a associação que a gente é membro associado, porque entende que fomenta a integração da cadeia, a melhoria dessa cadeia para o presente, olhando para o futuro, né? E essa certificação que eu falei, que é a ABNT, a P311, tanto a de produtos quanto a de serviços, né? São duas certificações distintas da ABNT, elas foram e são amparadas em conjunto pela Abralimp com o GBC. Então, qual é o reconhecimento que o GBC dá? Se eu tenho um prédio LEED, essa certificação ela te atende todos os requisitos relativos à limpeza. Basta você ter um fornecedor certificado. Então, eu tenho uma empresa que é ISO 9000, meu fornecedor tem ISO 9000, com o certificado dele eu não preciso auditar aquele fornecedor, porque eu entendo que ele já é auditado, né? Então, quando você tem o Green Building Council, um processo LEED, em que ele vai tornar aquele empreendimento LEED nas áreas de operação, manutenção, toda a pontuação de limpeza, que é alta, não é baixa, é alta, se eu não me engano, corresponde a... Eu vou errar aqui, me perdoem, depois pesquisem, mas é algo em torno de talvez 1/4 da pontuação, né? Você tem uma empresa certificada, pode ter uma empresa certificada com o selo ABNT e que automaticamente isso já te leva para um outro patamar. E para olhar para outros temas da tua pontuação no teu empreendimento LEED operacional. O seu fornecedor, ele tem que ter a mesma certificação? Não. A gente tem que ter políticas de fornecimento, né? E, obviamente, aí os itens que a gente guarda, a gente preserva e prioriza aqueles que já têm itens que são validados pela ABNT na certificação. Então, sim, né? Agora, todos os itens são, ou fornecedores, né? Tem um fornecedor, são certificados neste selo? Não, porque ele não atinge, por exemplo, fornecedores de máquina. Ele tem um selo para fornecedor químico e tem um selo para prestador de serviços. Mas o que a gente tem que olhar em máquinas? Em máquinas nós temos que olhar o modo de operação, nível de ruído, a utilização, filtragem de um aspirador. Então, é muito mais focado no nosso processo, né, de entrega e de escolha também dos fornecedores, de tratamento dos resíduos, etc., porque não existe esse selo toda a cadeia, mas é algo que poderia se pensar. Mas você não tem para o arquiteto, não tem para o piso. Então, o arquiteto, ele atende uma série de coisas. O piso, ele vai ter as certificações dele, tá? Mas
é o olhar de sustentabilidade que a gente tem que ter na escolha do nosso item. Tá? Então, não necessariamente você tem um fornecedor que é tudo dele certificado. Olha assim, com E você consegue medir tudo isso, Paulo? Você consegue fazer a medição? Como é que mede? Mede com medidor, né? A cada coisa você tem uma medida, tem um medidor. Precisa ver o que você quer medir. Né? O que a gente quer medir? Quer medir o tamanho da mesa, é uma fita métrica, né? Então, eu acho que cada um, em cada processo, tem uma evolução. E aí, tanto na organização quanto num processo de limpeza, você vai ter alguns pontos, alguns itens para fazer a medição. Então, você vai medir treinamento, você vai medir, obviamente, os itens que você considera, e aí nós temos consideração do que a gente, então, classifica como itens sustentáveis, bem suficientes, sustentáveis e que não atendem. Então, você tem que ter um percentual desses itens dentro. Então, essa é uma medição que a gente faz. Quer dizer, tem um range aí Tem. Para escolha. Tem a lista de produto. Dependendo Aí a pergunta minha. Então, tem aquela lista de produto. Dependendo do que aquele dono do contrato, aquela pessoa escolher, ela tem um olhar para dizer, olha, a tua pontuação dá essa. Ele tem que atingir a pontuação. Tá. Deixa eu perguntar, a gente fala muito em política de reversa, né? Logística reversa, né? Política da logística reversa. Das embalagens, principalmente. Sim. Como é que você trabalha isso? Tem várias formas de a gente olhar para isso, né? Então, tem várias... Os fornecedores nos apoiam muito nessa política, tá? E não só embalagens, aí vamos para plásticos, outros itens, né? Você tem os próprios clientes, uma indústria, por exemplo, você tem lá já toda a política e caminhos de destinação de alumínio, ferro, plástico, orgânicos. Então, você já destina ali junto com o processo também do teu cliente, onde você está inserido, para cumprir e garantir que eles aconteçam. Eventualmente, também tem itens que você vai trazer para a logística reversa, para fazer uma reutilização, um benefício, uma transformação em algo diferente, né? Mas, de novo, é a viabilidade que vai determinar cada decisão e atendendo à legislação, seja os requisitos do selo, seja os requisitos da legislação atual, que ela é bem... tem um olhar bastante crítico para essa questão. Até para os fabricantes, né, Paulo? Antes que eles têm cotas, etc., eles fazem as políticas e eles nos apoiam. Então, eles são fabricantes que têm já aderência nessa política de retorno. Porque o volume é grande, né? É grande. Para eles, inclusive, mas é que para ele ser viável, ele tem que produzir a embalagem o mais perto possível dele. É vento, né? A embalagem. Né? Então, quanto mais dentro da fábrica ele conseguir insuflar a embalagem, melhor. Então, para trazer de volta, o caminho é inverso. Então, é triturar. Então, caminhão com triturador, acho que vai fazer sentido. E a parte contaminada, né? Às vezes o produto, né, ele é contaminado, não dá para ser... A gente não faz essa logística reversa com galão, tá? Porque o galão realmente não tem essa viabilidade por volume, espaço. Em alguns lugares a gente faz, mas em outros a gente entra nessa política dos fornecedores. Então eu não fico dono dessa parte. No entanto, sim, aquele que faz, ele precisa fazer essa descontaminação do resíduo de detergente, etc. Mas já são detergentes que em grande maioria são sustentáveis hoje. Sim. Mesmo o detergente que nós utilizamos, que é um detergente, eu não vou falar nomes, mas se fosse patrocinador eu falava. Vamos arrumar um patrocinador. Mas, não vou falar nomes, mas é importante saber, o mercado saber. Você tem desengraxantes muito bons para você usar em máquinas para limpar graxa e que eles são 100% biodegradáveis. Então, o problema do resíduo da embalagem já não tem. A embalagem, eventualmente, ela já é reciclada, inclusive. Então, depende disso. Então, você já tem aí um ganho de sustentabilidade muito alto. Quando você usa uma embalagem com um produto que dilui 1:400, que é o que a gente faz, quanto de embalagem você usa
por litro. Uhum. Então você está falando que, poxa, você usa um produto 1 para 400, você consegue fazer com 5 litros, 2.000 litros, né, de produto. Uhum. Então você tem 2.000 litros, um galãozinho. Então isso é sustentabilidade mais do que como eu lavo. Mas tudo isso é, claro, estamos atendendo tem que se Sim. atender às normas, às regras, e tem tudo atendido no processo, no fluxo. Mas o não fazer tudo isso e não olhar que você tem um galão 1 para 400 não faz sentido. Aí eu vou colocar uma ODD, mas eu vou destinar... Desculpa, ODD aqui, mas é para minha casa. Uhum. Né? Então, assim, tem itens que são domésticos que têm que ser usados em casa. Se você aplica na empresa, qual é a rentabilidade que você tem dele? Quanto você gastou de embalagem? Por mais que eu recicle a embalagem que eu estou usando. Eu vou no mercado, eu sou sustentável, eu pego a bandezinha de isopor, ou eu levo o meu recipiente onde eu guardo o queijo e coloco lá para o camarada botar o queijo já na minha embalagem. Isso é o limite da sustentabilidade. Né? Eu já vi acontecer. Eu não faço isso. Tá? Poderia fazer, não faço. Comodidade. Não compro a bandejinha de isopor também. Mas, enfim, são pontos que a gente tem que olhar. Que é o nosso dia a dia, né? Como é que você vê a tendência, né, da sustentabilidade no setor? Você acha que mais ações serão tomadas ou não? Tem que, né? Tem que, né? Tem que. Não dá para não tomar. E eu acho que não é só o setor, a gente é impulsionado pelo mercado. Hoje os pisos mudaram, as tintas mudaram, as paredes mudaram. Então tudo aquilo que a gente limpa, tudo que a gente interage, já é diferente e a gente precisa olhar para isso. E a gente tem também diferenças para serem aplicadas no nosso método, né? Esse é o futuro. A flanela, né? Agora teve uma indústria, vou contar aqui rapidamente, que assim, a gente aplicou tudo isso que eu falei. Aí não tinha mais pano de chão, né? Aquele pano tradicional. Sim, sim. Aí choveu. Aí o dono da fábrica chegou, era um senhor. Ele falou, cadê o pano de chão? Porque tá molhando na recepção. Era um tapete para colocar. Mas esse hábito, ele é mercadológico, né? Então, sai comprando pano de chão e bota lá para resolver. Tem que fazer. Tem que arrumar um jeito. Mas é um aprendizado. E, então, o futuro é esse, ele não tem outro caminho. Então, cada vez mais produtos serão sustentáveis, cada vez mais esse olhar vai ser colocado, cada vez menos pisos você tem o tratamento dele, você vê muito mais hoje porcelanato, pisos de granito, polido, porque também ele te traz um impacto diferente no dia a dia, enfim. Mas são escolhas que vão acontecendo por determinadas razões. Mas a legislação, o mercado, as pessoas estão nos empurrando cada dia mais para esse caminho. E a praticidade também, né? Produtividade, praticidade, né? Eu acho que isso também os engenheiros, os arquitetos têm que pensar. E a indústria pensa, né, Paulo? A indústria pensa. Tem carpetes, tem que usar carpete. É confortável o carpete. Essa sala aqui é uma sala que nós estamos fazendo a gravação, né? Então quem nos vê ou nos escuta não vê a sala, mas é um piso acarpetado, porque ele é confortável. Paredes tratadas. Poxa vida, você vai no escritório, tira o carpete, bota um piso, a acústica é outra, você vai ter que tratar a acústica em outro lugar. Então, tratar bem, qualquer piso ele pode ser muito bem tratado, de uma forma boa, sustentável, com o conforto que a gente merece. Como é que você vê, né, no teu modo de ver, quais são as estratégias que têm sido eficazes, né, para incentivar não só a sustentabilidade no nosso setor, mas também nos nossos clientes? A gente sabe que as grandes indústrias, né, as grandes empresas, elas têm uma atenção especial, mas a gente tem um mercado aí bem diversificado, né? Vamos lá, estamos aqui entre amigos também, né? Então, o mercado, como qualquer mercado, é produtividade. Claro que tem aqui e ali, você tem um olhar, mas o custo, então você tem que buscar entregar tudo isso e reverter para a produtividade. E aí o que eu posso dizer nisso talvez seja esse aprendizado, esse medo que a gente tem no negócio, que será que isso aqui me custa mais caro? Ele me traz o retorno de fato? Não é para custar mais caro, ele tem que ser mais
eficiente, mais produtivo. Então, o mercado ele vai continuar como qualquer cliente, né? Você vai comprar o carro, você vai olhar os itens, como é a manutenção, como é que é a revenda, como é que é o gasto do dia a dia, que oficina você pode levar teu carro amanhã, quem quer estar pronto para te atender, né? Então, tudo isso faz parte do processo decisório. E assim é o nosso cliente também. Então, ele tem que olhar, ele no final ele quer comprar aquilo que é mais viável para ele, para o negócio dele. E isso dá sustentabilidade na cadeia de negócio. Por isso que eu falei, sustentabilidade está no dicionário. Ela tem que olhar para lá, né? Na cadeia de negócio. E a cadeia de negócio ela se sustenta por lucratividade. Então é eficiência, é o aprendizado de aplicar as melhores tecnologias em prol da eficiência, da produtividade, e que chega lá. Então o desafio é processo. Para o cliente a exigência eu acho que é igual, é parecido à mesma, né? Então processo. Você percebe hoje a cultura do cliente mudou com relação a esses processos, sustentabilidade, a gestão? Quer dizer, ele está mais antenado, vai no setor de serviços, pelo menos as associações, né, que a gente percebe, a gente conversa com bastante gente, ele tem mais cultura com relação a isso. O mercado mudou, né? A gente não mudaria se nossos clientes não tivessem também mudado, né? E eles também mudaram porque foram impactados pelos líderes deles dentro de cada organização que impactou eles nos impactaram. Então, toda a cadeia mudou certamente por isso. Então, eles têm uma evolução muito grande de gestão, de olhar e de conhecimento do que nós estamos aqui falando e que tem esse domínio muito maior para poder interagir e ser esse cliente. Mas é uma mudança de processo, né? E como é uma coisa recente, se a gente falar tempo, né? 10 anos, aí eu digo porque a minha avó limpava errado. Não, ela não limpava errado, limpava certo. Do melhor jeito que ela podia. Hoje, o melhor jeito que eu posso fazer é diferente. Não é que está errado o outro jeito. O jeito que fazia há 10 anos atrás não estava errado. Ele estava certo e talvez esteja certo. Mas não é o melhor. Ele não é o melhor porque não é o mais eficiente. Ele não é mais produtivo, ele não é o melhor por um monte de razão. Agora, levar isso e cascatear isso para base, para treinamento, para pessoas, porque é processo. E quem aplica o processo são as pessoas. Então, o produto tem, processo é possível. As pessoas no processo é o grande desafio sempre, né? Garantir esse processo. Sempre foi. Vai ser, ainda é. Acho que até com os robôs da Elon Musk vai ser. Esse eu acho que é assim. E a Abralimp está aí para isso, né? A Uniabralimp, essa parceria que foi feita aí com a Secaf, é muito legal. Como é que você vê isso? Como é que isso ajuda o mercado? Quer dizer, você foi presidente da Abralimp, você sabe quais foram os desafios, né? Da sua gestão e a Uniabralimp, a gente sempre reforça isso, que é uma maneira de você levar informação e levar cultura para o mercado, né? Sim. Eu acho que o papel da Abralimp, que sempre foi feito, né? Ela fortalece sempre aqueles encontros grandes que a gente faz da feira, mas é o grande encontro ali, né? Do mercado. Tem outros encontros muito importantes e que fortalecem o mercado. E como ela, fora desses encontros também, fortalece e incentiva que as empresas façam. Então, o que nós estamos fazendo aqui é contar um pouquinho do que é esse bicho sustentabilidade na minha visão. Claro que outras pessoas têm visões diferentes, e isso soma, e a associação ela é feita para isso, né? Para que essas visões diferentes se complementem e a parte melhor de cada uma delas fique para impulsionar o mercado para o lugar melhor. Vou dizer o lugar certo, o lugar melhor. O certo e errado, cada um tem o seu, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que o mercado evolui junto, né? Eu acho que como a cadeia vem junto, né? Coisa que antigamente a gente se esforçava de um lado, o outro se esforçava menos e a gente não tinha equilíbrio. Eu acho que hoje tem esse equilíbrio, né, Paulo? Legal.
falando em Abralimp, né? Não deixe de conferir a revista IG Plus, e eu destaco aqui uma matéria que estamos falando de sustentabilidade. São Paulo terá a primeira estação do metrô certificada pela LEED. Então, confira lá na revista IG Plus, a reportagem completa, o endereço é revistaigplus.abralimp.org.br. Paulo, queria te agradecer e queria suas considerações finais. Eu quero agradecer pelo convite, Ernesto. É muito prazeroso dividir esse tempo aqui com você. Muito obrigado. Obrigado por me receber. Obrigado a Abralimp e a toda a audiência aqui por nos escutar. Espero que a gente tenha conseguido compartilhar um pouquinho. Não, muito bom. Que a gente tem, do que a gente pensa, né? Com aqueles que nos escutaram. Legal. Pessoal, em nome da Natália, presidente da Abralimp, eu agradeço ao Paulo Pérez, CEO da InService, né, patrocinador, inclusive, do IGCast, e gostaria de deixar um último recado para quem está assistindo, a informação sobre acesse o nosso site, da Abralimp, lá você vai ter aí todas a grade de cursos, o site da Abralimp, www.abralimp.org.br. Eu fico por aqui, eu sou Ernesto Breze. Até a próxima. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.